esse vídeo lá no YouTube, tá? Bom, o tema nosso de hoje, né? As pessoas que forem entrando, né, sejam bem-vindas. Eu não vou conseguir acompanhar todos porque eu também não posso ficar muito tempo aqui. Eu fui autorizado, na verdade, a fazer esse trabalho justamente para a gente abrir um outro campo de informação junto com a nova estrutura que está chegando aqui. A gente já tem a nossa plataforma, né, da quinta-feira, tem a estrutura que está plasmada da quinta-feira para a gente, e isso já é bem legal. E a gente coloca ali uma outra intenção, né? Então o que acontece? Quando a gente vem para cá agora com o trabalho com esse nosso trabalho aqui na quarta-feira, abrindo uma outra possibilidade, automaticamente a gente aumenta as equipes. Então a gente vai ter uma possibilidade maior de equipe para trabalhar, para vocês acessarem, se vocês quiserem, sempre de acordo com o gradiente energético de vocês. E por qual motivo isso foi autorizado e por qual motivo a gente precisa plasmar essa energia. Eu gosto sempre de dizer para vocês que independente do número de pessoas que está aqui ou que estará aqui, eu faço a transmissão, a gente plasma a energia, isso vai lá para o YouTube, isso fica, né, em sintonia e as pessoas vão chegando, né? Outro dia a Flaviana olhou lá no YouTube e viu que tinha ali, tem meditação que tem mais de 100 acessos, né? Que as pessoas realmente estão vendo lá, tem, enfim. Então a intenção nossa é que essas energias elas fiquem ali e as pessoas vão absorvendo na medida do que é capaz, né, de ser absorvido sem muita angústia, né? Porque cada um vai chegar no tempo certo, no momento certo, na sua velocidade. O importante é que a gente faça a nossa parte, ok? Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos aí atravessando aí uma tempestade, né? Essa semana não está diferente da semana anterior, né? Temos sentido muito. E aí eu entendi por qual motivo a gente vai falar dessa questão da mediunidade, para tentar desmistificar um pouquinho isso, né, e deixar essa informação registrada aqui. Eu confesso que eu não tenho muito tempo de fazer pesquisa para ver o que o pessoal está falando, como é, como não é. Então eu vou colocar aqui, que fique registrado, que fique claro aqui, né, que é um ponto de vista pessoal meu, dentro de um olhar, né, da harmonização quântica, que é o trabalho que a gente realiza aqui. Então as pessoas que já estão há mais tempo sabem a linha que eu trabalho, como que eu atuo, né? E é uma mediunidade onde a gente vai falar exatamente desse ponto onde você é o seu líder, você é o seu guru, você é o seu mestre, não precisa de ninguém falando para você como você tem que fazer. Né? Eu corri o risco agora à tarde de ver se tem alguém falando sobre isso, se tem alguém passando informação. Aí você abre a internet, você pode fazer essa experiência se você quiser, né? Você vai abrir ali, você vai ver lá cursos de mediunidade, tem curso para ser médium, tá? Então deve ser interessante, algumas pessoas devem achar legal, deve dar resultado, senão não estaria ali, né? Mas eu particularmente não defendo essa linha, tá? Eu sou mais da estrutura onde a gente pega a informação, a gente vai trabalhar essa informação e a partir dessa informação a gente vai conseguir subir aí o nosso degrau de cada vez, subir a nossa escada, mas com o pé no chão, com muita consciência, tá? Essa é a estrutura. Eu fiquei assustado quando eu vi essa divulgação, por assim dizer, depois também já não fui olhar mais nada, não tive nem tempo. A hora que eu quis abrir meu olhar, eu já vi uma situação que gerou uma energia de desconforto, porque não é tão complexo assim, mas também não é tão banal assim, tá, gente? É só isso. Tem um outro assunto que chegou pra gente, que eu quero compartilhar com vocês, que tem tudo a ver com esse assunto da mediunidade: transmigração consciencial. Curiosamente, eu nunca tinha escutado falar sobre isso, nunca. Veio na semana passada, quando eu estava formatando o módulo 2 do curso, já falei na outra meditação um pouquinho sobre isso, mas esta semana eu já vi uma colega, que eu respeito muito, ela tem um curso, que ela começa agora a trabalhar esse curso, acho que a partir de março, abril, não lembro a data, exatamente falando de transmigração consciencial. O curioso é que é uma pessoa que eu não tenho contato, às vezes a gente se fala pelo WhatsApp, e de repente chega lá uma informação de que ela está desenvolvendo um curso de transmigração, né? Está oferecendo um curso, né, de transmigração consciencial. Eu falei, gente do céu, a coisa está um pouco mais complexa do que eu imaginava, porque a mesma informação, duas pessoas sérias, né, trabalhando, ela chega a informação lá e chega a informação aqui, em dois pontos distintos, para a gente desenvolver um trabalho. E
tem tudo a ver com a questão da mediunidade, tá bom? Chegou mais gente aqui, boa noite, Ivonete, grande Ivonete, quanto tempo? Hermínia, Sueli, Larissa, ó, o João Paulo entrou aqui também, a Márcia, legal. Pessoal, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês escrevem aqui que eu tô de olho, tá? Eu prometo que eu vou olhar mais aqui do que ficar só no assunto. Bom, primeiro vamos quebrar essa coisa da mediunidade. Se você pesquisar, você vai encontrar alguém falando de a palavra médium. O que significa a palavra médium? Vai ter, ela se origina daqui, vem dali, mas foi com Allan Kardec que isso se tornou mais popular e tudo mais. Então, quando a gente fala da mediunidade, é como se a gente falasse de religião. Né? Você fala de espiritualidade, parece que a patente da palavra espiritualidade ela está vinculada lá com a religião, que você tem que ter alguma religião para você desenvolver a tua espiritualidade. E não é nada disso. Quando fala de mediunidade, então eu tenho que estar em uma casa, eu preciso estar em uma casa para desenvolver a minha mediunidade. E quando eu falo casa, eu estou falando de um centro espírita, de um terreiro de umbanda, de um terreiro de candomblé, e sendo que na realidade a mediunidade ela está aí para todos. Dá a impressão que médium é uma pessoa diferente das outras, que médium é uma pessoa que nasceu com um dom super diferenciado, que é uma pessoa agraciada por um ser superior, enfim. E não é nada disso. Não é nada disso. Todos nós somos médiuns, todos. A partir do momento que você encarnou um corpo físico, que você entende que você é fractal de uma estrutura superior. Vou falar novamente, todos somos médiuns e por qual motivo somos? A partir do momento que você ocupa um corpo físico, tem uma alma aqui, que é um fractal de algo maior, de algo superior, que tem outros fractais que também, assim como vocês, estão buscando uma conexão com essa estrutura superior. A sua mediunidade está ativada. Se a mediunidade é você se abrir, se comunicar com aquilo que está além do físico, toda pessoa que se põe em fazer uma oração, por exemplo, para um Deus, para um ser superior, ela está aplicando a sua mediunidade. Só que as pessoas elas confundem a mediunidade com algumas habilidades, presta atenção, habilidades que outras pessoas desenvolvem em função de, muitas vezes, o ciclo encarnacional dessa pessoa, ela já fez tanto isso, que quando ela chega nesse ponto, por exemplo, atual, ela já está tão desenvolvida, ou ela está tão desregrada, tá? Que é o que mais acontece, que as hierarquias aqui, por exemplo, os quiumbas, né? Alguns eguns, que às vezes a gente até fala que algumas linhas de Exu de rua, algumas almas penadas, né, alma penada, que o pessoal consegue acoplar. Aí, porque eu estou justificando, porque às vezes a pessoa não estuda nada e ela tem lá sua pombagira, seu Exu, faz até atendimento com isso e tem uma vida completamente desregrada. Aí você fala, poxa vida, se aquela pessoa lá consegue, como que eu não consigo? Então, ao longo do tempo, a história que vão contando pra gente, ela é exatamente essa. É uma história de que para ser médium é um dom, é uma habilidade que você tem, né, inato, você nasceu com ela. Na realidade não é nada disso, nesse olhar que a gente tem aqui. Volto no assunto que eu quero deixar isso bem forte aqui. Se você é um ser que está encarnado aqui, é um fractal, você é parte de algo, maior, de algo que está no nível superior, automaticamente você busca essa conexão com esse nível superior, você faz esse caminho o tempo todo ao longo das encarnações. E nós vivemos inseridos numa matriz de controle que bloqueia essa nossa percepção um pouco mais fidedigna, uma percepção um pouco mais clara, né, diante dos processos. Então, quando a gente fala de mediunidade, primeira pergunta para a gente responder: ser médium é um dom, é uma habilidade que eu preciso nascer com ela? Não, esquece isso. Você pode desenvolver, aliás, as pessoas que já acompanham aqui o canal, elas têm desenvolvido e muito. Qual é o primeiro benefício ou sintoma de se desenvolver uma mediunidade, né? A pessoa ela desenvolve a mediunidade, o que ela faz?
ela começa a ter acesso à sua equipe. Um dos primeiros benefícios, gente, tá dando sinal aqui, tá oscilando a rede, se cair a gente faz aquele mesmo esquema, eu volto, tá? Um dos primeiros sinais que a pessoa tem quando ela começa a trabalhar com um plano extrafísico, eu já nem uso mais tanto o termo espiritual, eu não gosto mais desse termo, sabe? Eu tenho acesso a um outro nível de estrutura de informação que é tudo tecnologia. Né? Só que se eu ficar falando só de tecnologia, algumas pessoas vão assustar, né? Que numa raiz mais alta é tudo inteligência artificial que comanda a gente aqui. Aí o povo vai ficar assustado. Mas então, quando a gente começa a trabalhar a nossa estrutura com o plano extrafísico, a primeira coisa que acontece são as nossas equipes que se aproximam. Elas se aproximam e nós conseguimos ter o que? A percepção. E aqui começa aquilo que muitos chamam, e vocês podem pesquisar isso se tiver interesse, os tipos de mediunidade. Tem pessoas que vão ativar primeiro a clarividência, eu estou vendo coisas aqui. Outros a clareaudiência, olha, estou ouvindo coisas. Outros são médiuns mais sensitivos, que percebem, olha, tem alguma coisa aqui, tem uma energia aqui, tá? Esses são os primeiros sintomas. E aí você fala, poxa vida, então eu sou médium mesmo, porque eu já senti isso um monte. Né? O que eu ouço aqui, que chega para mim no WhatsApp, olha, eu tive um sonho lúcido, eu tive isso, eu tive aquilo, aconteceu isso, eu estava na minha casa sozinho, senti uma presença. É a mediunidade, só que a gente acha que ser médium é só incorporar uma entidade, né? É só receber um espírito, como diz, né? Eu gosto muito do Tata Caveira, que ele diz assim, receber um espírito, adoro o jeito que ele fala. E não é nada disso, são várias etapas. Então a primeira delas, para desenvolver a mediunidade, se você começou a estudar, você já está desenvolvendo. Sérgio, eu tenho medo. Sérgio, eu tenho medo disso, eu acho que não é para mim, então para de estudar. Porque se você continuar na sua busca, no seu caminho, para desenvolver, por exemplo, algumas habilidades de conexão com algumas naves, tem gente que é doido para ver nave, né? Você está desenvolvendo a sua mediunidade, não tem uma outra palavra ainda que a gente usa de um jeito mais popular para explicar isso. Se a gente for explicar de uma forma mais técnica, você só ampliou sua conexão com o plano extrafísico, que é um pouco mais complexo. Olha, você está usando o seu corpo astral, você está acessando informações através do seu corpo mental inferior, mental superior. Olha, você está buscando registros lá no registro acástico, que fica lá o corpo causal que acessa, entende? Não, mas isso é muito complexo, então a gente fala que é mediunidade. Olha, você abriu sua mediunidade, você despertou sua mediunidade, tá? Amor colocou aqui, super clara a explicação. Pessoal, ficou claro o que é ser médium, pelo menos? Que não tem nada de segredo nisso? Comenta aqui para mim, né? Se ficou alguma dúvida ou se eu preciso explicar de novo o que é ser médium. Enquanto vocês digitam aqui, eu vou explicar novamente. Se você está encarnado num corpo físico, você é fractal de algo maior, algo superior, assim como tantos outros, e automaticamente esse algo superior ele fica chamando você, buscando essa conexão e você querendo fazer a conexão, como se fosse uma atração mesmo. Então, você está desenvolvendo a mediunidade. Sim, ficou claro, legal. Pessoal, a intenção de esclarecer esse ponto é exatamente o quê? Para a gente não ter medo, não precisa ter medo. Porque foram colocados tantos paradigmas para a gente que deixou a gente realmente com medo. Mas nós estamos aqui para esclarecer as coisas com um olhar um pouco mais técnico, sabe? Bastante técnico. Então, um dos benefícios é esse. Você começa a ter a sua intuição, tá? A tua intuição mais ativa. O que é a intuição mais ativa? É quando as nossas equipes estão tão próximas que nós conseguimos captar aquilo que eles estão falando para a gente. E à medida que você vai estudando mais, que você vai se dedicando mais, que você vai se debruçando mais no processo, a tua equipe ela encontra mais espaço para neutralizar o seu campo energético de forma que você fique cada vez mais limpo, mais clean, e quanto mais você fortalece esse campo, mais eles aproximam. Quanto mais eles aproximam, mais você estuda, mais você vai querer estudar, porque eles também ganham com esse estudo, e a tua intuição ela vai ficando cada vez mais apurada. Você vai tendo cada vez mais força para dizer não naquelas situações que te incomodam muito, que você fala, poxa vida, isso aqui não é legal, isso aqui não é legal, isso aqui não dá certo, isso aqui não funciona, isso aqui para mim eu não quero, mas você não tem força. A tua equipe começa a blindar
para que você possa ter acesso a essas informações, até mesmo esse auxílio que eles têm para trazer para a gente. Por qual motivo? Quando você entra no assunto, vamos chamar de mediunidade, né? Quando você consegue fazer essa conexão sem paradigma, sem dogma, sem pessoas dizendo para você o que você pode fazer, o que você não pode fazer, me lembra aqui para eu comentar depois como que eu comecei a ter mais certeza e clareza do processo de mediunidade. Depois alguém me lembra aqui no nosso chat aqui. Quando você começa a fazer esse processo de conexão, né, você vai entendendo algumas coisas. E uma delas de entendimento, a nível de entendimento, é o seguinte: quando você vem encarnar, tem até um vídeo, se alguém encontrar esse vídeo, bota aí pra gente o link. Vou pedir até pro João Pedro, pro meu filho, ele tem esse vídeo aí do pessoal. Uma pessoa vai sair para encarnar, é uma nave que eles ficam observando e acompanhando. Eu acho que não somos daqui, não nascemos aqui. Se puder, encontra esse vídeo, compartilha o link aqui, fazendo favor. Tá bom, filho? Se você conseguir encontrar aí. A Ruth está dizendo que não está rolando, que a conexão não está boa. Não, tranquilo, Ruth, vai ficar gravado no YouTube, tá? Depois você pode acessar lá. Eu vou deixar no canal nosso lá no YouTube. Então, pessoal, o que acontece? Quando a gente fala de mediunidade, que é algo tão complexo, eu falo que eu vivi no mundo espiritual, chamado espiritual na religião, por muito tempo. E as impressões que eu tinha lá são as mesmas que eu tenho aqui. Só que agora sem nenhum dogma, sem nenhum paradigma, sem ninguém colocando medo em como usar e como não usar. Essa tua família cósmica, que eu estou pedindo para botar o link aqui para vocês verem um videozinho, para quem já está um pouco mais avançado, com a mente bem aberta, você vai entender o que eu estou falando aqui. Que é exatamente isso, filho. Disponibiliza lá no Telegram, fazendo um favor. Se você lembrar do vídeo, né, como é, né? Então, o que acontece? Nós temos uma família cósmica que não é simplesmente um Deus Pai, um Deus Filho, uma mãe, não é nada disso. Nós temos outras estruturas que estão torcendo por nós aqui, que estão vibrando conosco aqui, estão trabalhando conosco aqui, que provavelmente quando nós temos os sonhos lúcidos, né, que também são aí resultado pra gente do nosso empenho muitas vezes, são a nossa família cósmica, como eu gosto de chamar, que também se apresenta pra gente, tá? A gente faz esse caminho, né, do empenho nosso aqui, eles estão só fazendo a conexão. Aí você fala, Sérgio, mas por que é tão difícil isso? Por quê? Quando foi criado esse sistema onde nós vivemos, quem fez lá o módulo 1 do curso sabe, nós estamos em Naoshi. Naoshi tem 49 galáxias, 21, né, foi separada e foi chamada de Teta, que é o nosso espaçozinho onde a gente vive aqui. Então, em Naoshi, né, nós temos alguns experimentos que, né, originalmente era para ter sido uma coisa tão bacana, linda, maravilhosa, porém isso começou a dar tão errado que botaram um isolamento aqui. Nós vivemos em uma matriz de controle, porque esse projeto é muito bem monitorado, isso é matriz de controle, tá? E tem uma barreira de frequência que impede que a gente acesse algumas informações além da nossa dimensão. Então, você não vai conseguir acessar pela tua parte cognitiva que você usa todo dia para trabalhar, para se alimentar, para viver, para sobreviver, melhor dizendo aqui. Mas quando você dorme, que você já acessa o plano astral, por assim dizer, a quinta dimensão, 4.7, ou quinta dimensão, 5.3 aí mais ou menos, com o teu corpo astral, você já vislumbra outras coisas. Esse é o universo dos sonhos, que é o plano astral. A tua equipe já consegue ter uma proximidade maior com você aqui nesse outro nível, tá? Quando você está desenvolvendo a sua mediunidade, você vai tendo mais facilidade de fazer esse acesso, tá? Um outro ponto legal sobre esse acesso a esse plano astral, essa estrutura que a gente tem aqui, de pensar sobre mediunidade, por exemplo, eu acompanhei por muito tempo os meninos que são dependentes, né, de algum tóxico, até mesmo o pessoal do álcool, né? Quando eles cortam, eles entram em abstinência, eles começam a ter alucinações, aquela loucura toda. Mas na verdade tem um processo químico acontecendo no corpo deles, mental também, que quando eles usam a droga, quando eles usam o álcool, por exemplo, eles estão acessando outra dimensão. Eles conseguem fazer isso, eles costumam dizer que estão na brisa,
começam a ver coisas, né? E a gente fala que a pessoa está ficando louca, e não é. Na realidade, ela só está tendo um desdobramento. E às vezes nós também podemos ter isso no meio do dia, dependendo se a pessoa já está um pouco mais sensível ou sensitiva, por assim dizer. Automaticamente essa pessoa ela dá uma cochiladinha, ela fala: nossa, parece que eu dormi 1 hora, parece que eu fui em tal lugar e voltei. Gente, tudo isso são aspectos que se encaixam dentro desse paradigma, desse dogma, por que não dizer, chamado mediunidade. Tá? Olha quanta coisa para falar sobre mediunidade. Eu fiquei de ficar, eu combinei comigo de ficar 1 hora aqui, vou até ver quanto tempo que eu já tenho aqui. Ó, já são 8h30. Então, não sei se faz sentido para vocês isso que eu estou falando aqui. Então, a mediunidade não é, gente, a mediunidade, ela, se você está encarnado aqui, você é fractal, você tem uma alma, você tem acesso a outras estruturas. Isso é mediunidade, tá? Agora sim, a pessoa desenvolve mais esse trabalho, a pessoa desenvolve um pouquinho mais, ela desenvolve um pouquinho mais a sua vida, vamos chamar de espiritual, para quem ainda não entendeu que não é espiritual, né? Só é extrafísico, mas para ficar mais fácil de vocês entenderem. A pessoa que está avançando nesse mundo espiritual, nesse conceito espiritual, é muito legal de entender que você não fica estagnado. Então você vai começar a ter percepções um pouco mais claras, né, bastante mais claras aí sobre esse plano extrafísico, né? Por isso esse termo é importante. Além da sua intuição, ela ficar um pouco mais clara, mais clean, né? Você consegue perceber um pouco mais do que está rolando. Além disso acontecer, você começa a ter sonhos mais lúcidos, né? Você tem sonhos mais lúcidos, você começa a lembrar, às vezes, tem um termo que tem uma escola que ensina que é rememorar, né? Você começa a rememorar os seus sonhos, que é lembrar dos seus sonhos. Esse é um aspecto. Se você tem a tendência a trabalhar com clarividência, a ver coisas, isso vai ficar cada vez mais claro. Aqui entra um pouco também de glândula pineal, tá, gente? Eu não vou entrar nesse assunto aqui. A gente vai entrar em glândula pineal lá no módulo 2 do curso também. A gente vai explicar bem como que a igreja, principalmente, tolhiu a gente aí, né, nesse sentido aí, que bloqueia muito isso. Se você tem o seu canal auditivo um pouco mais aguçado, é bem provável que você comece a ouvir. Não que você vai ficar ouvindo vozes, igual o filme Presságio, não é isso. Mas você vai ouvir, a tua percepção é como se alguém estivesse falando com você internamente. Você vai ter isso. E se você é uma pessoa que sente muito as coisas, que você tem essa capacidade de sentir essa habilidade mais aguçada, você vai sentir sim a presença de algumas energias. Aí você fala para mim assim: Sérgio, mas essas energias, elas são boas ou são ruins? Aí é o que você emana que você atrai. Ok? Vou falar de novo. Sérgio, mas isso é bom ou é ruim? A energia que chega é boa ou é ruim? O que você está emanando? Você mesmo tem a resposta. Tá? Então, como eu disse para vocês, eu estou aqui no hotel, é que não está próximo a mim aqui. Estou hoje em Aracruz, né? Estou fazendo um trabalho aqui, então estou num quarto de hotel. Então eu já sei que aqui entra e sai gente o tempo todo. Então eu estou aqui desde domingo limpando esse lugar. Hoje, antes da meditação, falaram: ok, pode acender o incenso que agora a gente pode trocar energia. Eu trouxe o incenso para botar aqui, né, veio lá de casa, o pessoal já falou: leva que vai precisar. Isso é intuição, isso é conexão. Olha o cuidado que a equipe teve, porque eu não lembrei disso. Eu não lembro. Você acha que eu, tanta coisa fazendo, ia lembrar de pegar um incenso para queimar aqui? Entende? Então é a equipe trabalhando. Isso é mediunidade. Não foi um bicho, não foi um monstro que apareceu na minha casa me assustando, dizendo que, olha, leva lá um incenso. Isso é historinha que contaram pra gente. Então, os cuidados que você tem, a energia que você mantém à sua volta, nós temos lá os Merkabas que a gente ativa o tempo todo, né? Você vai trabalhando com os Merkabas, você vai trazendo essa energia para perto de você. Onde quer que você vá, você vai transformando o ambiente. Aí sim, então o que você está atraindo? As pessoas falam para mim assim: Sérgio, olha, será que eu posso beber, cara? Pô, eu fiz o atendimento, foi tão legal, mas eu vou beber. Será que eu posso sair? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Eu falei: meu filho, minha filha, quem sou eu para falar para você o que você pode e o que você não pode fazer? Agora, o que você faz e onde você vai atrair energia. Por isso é natural, quando a pessoa evolui um pouco mais, ela entende esses conceitos, elas começam a sair, né, do ambiente onde tem muita gente, onde a energia não é legal,
preferem ficar sozinhas, não viverem na solidão. Estar só não é viver solidão ali, né, gente? Então a pessoa prefere isso. Por quê? Porque ela está tendo conexão com ela mesma. E quanto mais você fortalece esse processo sem dor, né, as tuas equipes se aproximam. Então fecha esse assunto. É legal essa mediunidade? É legal esse processo? Para mim é maravilhoso. Eu com 46 anos, eu vejo que eu vivi aí praticamente, sei lá, 30 anos, né, os 30 primeiros anos à mercê da sorte, esperando que alguém, por misericórdia, cuidasse de mim, né? Então hoje já tem uma outra leitura sobre isso. Então, para a gente manter, né, esse processo também é um outro ponto legal da gente pensar um pouquinho nisso, porque assim como eu tenho os padrões de mediunidade, as coisas que vão acontecendo, tem médium que, por exemplo, vai desenvolver uma habilidade de psicografar, né? Chico Xavier, por exemplo, né? Quanto que ele escreveu, quantos livros tem do Chico. Tem outros médios, tem um nome disso, viu, gente? Eu não sei como que chama, médium psicógrafo, uma coisa assim, não lembro, tem uma nomenclatura aí. Tem médium que vai trabalhar com a cura, tem pessoas que o dom delas é a cura. Ela vai trabalhar com a equipe de médica, ela vai chamar a equipe médica vai atuar, né? Vai chegar cada vez mais perto ali e vai trazer ferramentas, né? E as mãos da pessoa ali, a energia dela, presta atenção, a energia que aquela pessoa está emanando, ela é tão legal que uma equipe médica vai aproximar. Agora vamos supor que essa pessoa tem esse dom da cura, tem esse dom, já é dela, né? Por ressonância, antes de encarnar aqui, ela já tem esse dom de cura. Só que ela não tem uma vida legal. Eu sempre falo isso no curso. Imagina você que é terapeuta, como é que você põe a mão em alguém? Porque o que você está botando na pessoa você é o canal, não tem como. Você automaticamente entrou para fazer um atendimento, a tua equipe acopla. Agora você não está bem, a tua equipe não vai aproximar. Quem vai aproximar? Quem está naquele canal, naquela frequência que você está emanando, tá? Então é importante pensar tudo isso, porque diferentes tipos de mediunidade, de serviços, eu vou chamar de serviços, né, que a gente tem, eles vão atuar, né? As equipes vão atuar com a gente, porém sempre de acordo com a ressonância que a gente tem. Algumas pessoas, elas fecham aí o seu, como se diz? Elas fecham aí o seu campo, porque ela imagina, por exemplo, que o médium é uma pessoa que incorpora, né? E aí é outro assunto, porque eu falo que eu sou a aberração dos pais de santo, porque é isso que eu queria ter lembrado lá no começo. Eu tive todo o meu processo de desenvolvimento. Primeiro eu precisei entender o que era essa questão da mediunidade, quebrar os paradigmas que eu tinha, porque eu venho da religião X, né? E a religião X, ela me fez isso aqui, me botou um cabresto, realmente, fiquei lá por muitos anos, achando que aquele era o fim último, mas aí, em um determinado período da minha vida, eu saí. Mas quando eu saio com todos os paradigmas, eu saio com todos os medos, todos os preconceitos. Quando eu consigo quebrar esses preconceitos, que eu consigo estar a primeira vez num terreiro de candomblé, que eu fui lá para conhecer, eu me borrei todo. Eu tenho que assumir isso, eu me borrei todo. Eu cheguei naquele lugar, vi aquele monte de imagem, aquele monte de ferro, aquele monte de vela. Eu falei, o que é isso, gente? Vou repetir, mesmo tendo estudado, já passado por um processo ali, assistindo vídeos, vendo médium incorporando, pai de santo, mãe de santo e tudo mais, quando eu cheguei no lugar... Desculpa, gente. Quando eu chego no lugar, eu tomei um susto, porque a energia que vem de encontro é muito forte. Porém, quando eu falei, não, eu aceito, eu estou aqui, eu quero ter uma experiência. Gente, foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu não fui para uma gira, eu não fui para nada, eu fui para ter uma conversa com o pai de santo. E quem me recebeu, isso eu vou deixar registrado aqui, né, que ele tem acesso a essa frequência, foi o querido Tatá Caveira, lá no interior de São Paulo, né, que foi ali, nem foi o pai de santo que me recebeu, foi ele que me recebeu. Então ali eu já quebrei e falei, nossa, mas é uma pessoa como eu mesmo. Conversa comigo do mesmo jeito. E ali eu comecei a entender algumas coisas, né? Passado algum tempo, eu continuei estudando, eu continuei entendendo essa fenomenologia, né? O que acontece, como que se dá aí o processo de receber. E aí eu fui buscar mais informação. Por quê? Porque eu tinha dentro em mim aqui, cognitivo, isso não é nada de sentimento, nada de romance. Eu tinha de forma cognitiva
que eu precisava ter essa experiência. Mas de forma alguma, e hoje eu sei que já eram as minhas equipes me preparando, me conduzindo aí, né? A querida Rosa Caveira, uma das, né? Blindando, porque eu não suportaria, e não suportei mesmo, né? Uma casa com as crenças, com os dogmas e tudo mais. Então eu até quis participar de algumas casas, procurei a Umbanda, que era um pouco mais tranquilo, né? Para ver se era mais fácil de eu desenvolver essa mediunidade, que até então a mediunidade, para mim, ela estava muito focada nessa questão da incorporação, que eu tinha que incorporar, né? Então ali, boa noite pessoal que entrou aqui, que eu tava dando boa noite aqui, boa noite pessoal. Sejam bem-vindos, estamos falando sobre mediunidade aqui. Então o que acontece? Quando eu tento me encaixar e não consigo, eu vou me excluindo. Porém eu continuo estudando, continuo fazendo as minhas meditações. Eu acho que eu faço essa linha de meditação, gente, tem mais de 10 anos. Tem mais de 10 anos já que eu faço isso. Eu acho que desde 2008, 2007 que eu tenho essa coisa de levantar de madrugada para ficar tendo um momento comigo, mais ou menos. Então faz tempo isso. E aí isso foi ganhando força. Então eu comecei a ter desdobramentos sozinho em casa, fazendo minha meditação, desdobrava, saía do corpo, né? Poucas experiências de ver ali, de enxergar o meu corpo, mas desdobrava, tinha outras experiências sensoriais muito fortes. Quando eu entro em contato com essa estrutura, o Tata Caveira, por exemplo, né, que me recebeu, que eu começo a entender, aí eu vou em outro centro, entendo, vejo lá como que a pessoa faz, até começo a duvidar, será que realmente está incorporada? Será que não é alguém que está ali só dando né, enganando? Enfim, duvidei de muitos e até hoje duvido de alguns, né? Mas eu queria ter a minha experiência. E foi um dia, né? Algumas pessoas que estão aqui que já me acompanham sabem disso, mas agora vai ficar registrado aqui. Eu estava morando em Belo Horizonte, né, num sábado à tarde, eu cheguei do trabalho e cheguei com um cansaço muito, muito, muito grande, ao ponto de chegar assim, já entrar no lugar onde eu morava, já pulei na cama e dormi. Quando eu acordei desse sono, foi muito profundo, eu acordei querendo fumar, desesperado procurando cigarro. Né? Fui procurando cigarro. E quando eu dar um start aqui, falei, pô, você tá procurando cigarro pra quê? Você não fuma? Falei, caramba! Falei, você não fuma? Ali eu entendi, na hora, eu falei, olha, tem alguma entidade aqui, tem alguma energia que tá querendo se aproximar, eu não tô sabendo lidar com isso. E até eu levo com um tom de brincadeira, porque naquele dia eu desci numa padaria que tinha na esquina lá. Amor, você deve lembrar da padaria lá, né? Que a gente ia. Comprei um cigarro, gente. Olha que pão duro. Comprei um cigarro. Corri no supermercado que tinha numa outra esquina na transversal ali. E comprei. É uma vergonha falar isso, mas eu vou falar. Porque talvez tem gente que tenha a mesma ideia que eu, né? Não precisa fazer isso. Tem aquelas garrafinhas de pinga que fala corote, que é um negocinho, um botijãozinho petitico assim. Aquilo não serve nem como combustível, gente. É horrível aquele negócio. Mas eu comprei um negócio daquele porque eu achava que tinha que tomar cachaça. Eu achava que era assim o processo. Mas foi assim que eu fiz, porque eu não tinha orientação ali na época, né? Tava sozinho no hotel. Então foi quando eu acendi o meu primeiro cigarro e tomei ali aquela cachaça. E aí a experiência que eu quero contar para vocês é maravilhosa, porque cada médium tem um jeito de entender, você vai encontrar pessoas falando de outra forma. Eu estou falando da minha experiência que me ajudou a sustentar ainda mais o trabalho de harmonização quântica que muitos de vocês já estão se beneficiando com ele, né? E ali eu comecei então a escutar vozes mesmo, né? Mas um timbre de voz diferente. Porque uma coisa é quando você incorpora e tem alguém lá para você conversar e a pessoa ela vai guardando alguma informação para depois passar para você, porque nem sempre o médium lembra tudo, tá? Eles separam em médium consciente, médium semiconsciente, médium inconsciente. Eu nem sei o que seria um médium inconsciente, viu, gente? Porque se o canal somos nós, eles usam a nossa rede neural, como é que não fica nada aqui, tá? Então é importante quando a gente incorpora que tem alguém que conversa para anotar, até mesmo gravar o que está sendo feito. E nesse dia não tinha ninguém, então eu conversava comigo mesmo. E aí esse desdobramento interno neural é muito bacana, porque você está falando com um dos seus outros corpos sutis, né, que estão trabalhando o tempo todo essas frequências, né? E ali você tem uma frequência sua, né, que está consciente, que entende que tem alguém falando com você. E aí foi uma magia, né? Uma magia mesmo, porque eu percebi quando foi o seu Marabô,
que se apresentou, aquela estrutura, aquela energia mais firme, mais rígida ali, né, um pouco mais autoritário, e depois em sequência quando veio a Rosa Caveira, que é inquestionável a energia dessa senhorita, não é senhora, já me botou aqui, senhorita, é inquestionável, porque tá aqui, tá, gente? Né? Se tem algum médium claro e evidente que consegue romper a barreira tecnológica, consegue ver o pessoal que está aqui. Então, a Rosa foi assim, um charme, foi um presente que eu ganhei. Então, naquele dia, que foi um finalzinho de tarde, que eu acendi um cigarro e comprei aquela cachaça nojenta, quase, né, morri com aquilo depois, de vergonha, né, morri de vergonha porque eu não senti nada. Foi o que eu tive a minha primeira experiência de incorporação. E a partir dali eu fiquei curioso, porque eu queria mais e mais isso, né? Eu queria ter mais experiências, queria conversar mais com essa entidade aí. Mas aí eu comecei a me preparar mais. Aí a próxima vez, eu acho que foi quando a Flaviana já estava comigo, já me ajudando ali, porque a gente estava junto nessa caminhada. Então foi muito legal. E de lá para cá, isso foi em 2017, 2018, né? Foi em 2018, eu tive N experiências. Hoje eu tenho várias estruturas que vêm, né, para falar, que vêm para conversar. Mas tem uma outra coisa que a mediunidade leva pra gente que eu não tinha certeza. Eu ouvi poucas pessoas falando sobre isso, mas eu tive uma experiência, então agora eu posso relatar que realmente isso é verídico, tá? Essa mediunidade, quando você dá essa abertura de forma consciente, quando você dá essa abertura de um jeito legal, faz com seriedade, faz com muito amor mesmo, que você entende que somos todos um. Estamos em níveis diferentes, que nem sempre essas hierarquias, essas entidades que estão do outro lado, elas estão ali para prejudicar. Isso é uma outra linha que trabalha com isso, mas se você vibra amor, se você está numa outra pegada, numa outra estrutura, você vai atrair para você as pessoas que estão lá do outro lado querendo resgatar, não a gente aqui, mas resgatar aqueles que estão lá que precisam da nossa ajuda, sabe? Então, o processo de incorporação para mim foi muito legal. Por qual motivo? Eu recebo, por exemplo, uma linha de marabô que pouquíssimas vezes ele vem, porque ele nunca encarnou. Aí, quem é médium de terreiro vai falar assim, esse cara tá louco, como nunca encarnou? Então aí precisa estudar um pouco mais, tá? Que é o nosso querido Yanko Hanin. Para o Yanko Hanin, esse comandante estelar, para ele se fazer comunicar comigo, às vezes, ele usa essa estrutura, esse trono, né? Que a gente chama de marabô, que é uma energia que frequencialmente é compatível com o que ele vibra. É só isso. Eu tenho essa conexão direta com o Yanko Hanin. Somos da mesma mônada, por assim dizer, né? Do eu sou, para não ficar tão achar que eu estou viajando. Então o que acontece? Um canal nosso muito íntegro é essa frequência marabô. Só isso. Culturalmente deram esse nome para ele aqui, mas podia ser João, podia ser Pedro, podia ser qualquer coisa, entende? Nem sempre eu preciso incorporar, porque quando incorpora judia muito do meu corpo, porque eu não faço isso todo dia. Então, acontece um outro fenômeno, que é a canalização, que aí eu vou lá para o meu corpo 16, que é o Lanek-san, se eu não me engano, e depois eu vou também, agora eu já estou com uma outra estrutura com o corpo 22, que é o Alvonal, porque eu estou acessando uma estrutura chamada Alvoronandek, né, que lá no módulo 2 eu vou explicar um pouquinho o que é isso também, agora já tem essa informação. Então, o que acontece? Isso foi essa questão da mediunidade com essa hierarquia. Uma outra hierarquia que a gente chama de Rosa Caveira, que é essa paixão, né? Nossa, o que acontece com a Rosa? Ela disse que ela não precisa mais beber e não precisa mais fumar quando ela vem. E que também ela não precisa incorporar. Mas como assim? O fato de eu estar estudando constantemente, aceitei que ela se acoplasse à minha energia, automaticamente, do outro lado, ela conseguiu ter acesso a outra estrutura. Então ela tem uma conexão direta com a estrutura Tronado, que é o povo de Canopus, que a gente trabalha aqui, essa linha de Canopus, que lá em cima, né, numa outra frequência, chama-se Inamara Kolong Ori. Ela conseguiu conectar, fazer o seu próprio resgate, a gente sustentando a energia do lado de cá. Hoje ela não precisa mais incorporar.
vocês, quase todas as meditações, quem vem é ela. Às vezes numa energia diferente, mas a maioria das vezes, se ela não canaliza direto ao ponto de quase incorporar, ela vai me dando as instruções o tempo todo. Por quê? Porque ela vibra numa outra frequência, e essa frequência eu estou bem compatível com ela, assim, a maior parte do tempo do meu dia. Tá? Então, olha quanta coisa para a gente falar sobre mediunidade. A gente não pode limitar a mediunidade a uma pessoa que sente alguma coisa, que vê alguma coisa, que ouve alguma coisa. Isso daí, gente, eu falo que é para aquelas pessoas que estão lá no parquinho brincando. A gente não tem tempo mais para ficar no parquinho. Eu não sei nem se tem alguém falando igual eu estou falando aqui na internet aí, mas se não tiver, que fica aí esse registro, né, para as pessoas tirarem esse paradigma. Vou falar da minha época de igreja. Gente, a época de igreja que eu vivia lá na igreja católica, eu tive uma experiência, sou muito grato pelas experiências que eu tive lá também. É a mesma coisa. Estava lá, eu fazia parte de um grupo chamado Renovação Carismática Católica, que era um pouco rejeitado pelos mais conservadores. Por quê? O que acontecia lá? Gente, a gente estava lá fazendo uma oração, Deus falava ao nosso coração. Quem é esse Deus? É a nossa equipe, é a nossa mediunidade, as pessoas que estudavam mais, que oravam mais, que faziam mais adoração. Estou pegando aquela linguagem. Eram as pessoas que mais tinham essas manifestações nos encontros. Curiosamente, o oposto disso eram as pessoas que tinham manifestação lá na plateia, na assembleia, nos encontros, né? O pessoal que tinha lá, que incorporava lá o demônio, como se dizia. E não é nada disso, era uma estrutura, um quiumba ali que estava na mesma frequência daquela pessoa que devia estar tão baixa, e acaba usando o corpo e acaba zombando da pessoa porque não sabia lidar, tá? Então era a mesma coisa com outro nome. Então hoje, como eu não faço parte de nenhuma estrutura religiosa mais, eu defendo esse trabalho de harmonização quântica com toda essa equipe maravilhosa que me permite desenvolver esse trabalho, então eu falo abertamente para vocês. Não tem muito segredo não, tá? Aliás, não tem segredo nenhum. Não tem segredo nenhum. Quanto mais você se dedica, quanto mais você vai se doando, quanto mais você se permite experimentar, quanto mais você busca, né? A coisa vai acontecer. Só que aí como ela vai acontecer, a velocidade com que ela vai acontecer, vai depender do que você emana, tá? Do que você tem para oferecer. E aí ganha todo mundo. A mediunidade é um jogo de ganha-ganha, tá? É um jogo de ganha-ganha. Ganha você aqui, que você vai ter mais clareza do processo aqui, de como funciona essa matriz de controle, por exemplo, né? Porque as tuas equipes, elas começam a fechar o teu caminho. Olha, não vai ali porque vai dar errado, vai por aqui. Olha, isso não é mais importante para você, vai doer um pouquinho, mas aguenta a dor aí, porque nós vamos tirar isso, né, daí. Um outro ponto legal da mediunidade, né, usando o termo mediunidade, a gente fala muito aqui nos trabalhos sobre as quebras de contrato, né? Olha, eu preciso quebrar os contratos de outras encarnações e tudo mais, de outras vidas, essas memórias que eu tenho até no meu código genético, né? Então as equipes trabalham pra gente do outro lado. Então a minha mediunidade, ela tá tão legal, ela tá tão bacana, que as minhas equipes, elas conseguem trabalhar, elas conseguem advogar por mim do outro lado. Nós temos uma estrutura que chama Ordem Chamuna. Vocês já me ouviram falando da Ordem Chamuna, do Conselho Chamuna. O Conselho Chamuna é uma estrutura de 12 Lanonandecs, tá? Que cada galáxia, a nossa aqui é a Via Láctea, nós temos 12 Lanonandecs, que formam um conselho que cuidam da parte genética, por exemplo. Vamos supor que você tem um monte de chip, que você tem clone, por exemplo, aí, que precisa ser trabalhado, e você não consegue se libertar disso. Então as suas equipes, vai ter alguém lá que vai avançar um nível que consegue, por exemplo, ter acesso ao Conselho Chamuna. Quem sabe? Já consegue ganhar aí um puta de um caminho para você resolver os seus problemas. De repente, lá do Conselho Chamuna, faz um contato lá no Conselho Evolutivo Estelar, por exemplo. Alguém vai lá do Melquisedeque, que vai lá nos registros acásticos e fala, não, esse fractal de alma está aqui por engano, por exemplo. Ou o contrário, não, ele é um exilado lá da estrutura tal que fez besteira lá, está aqui por isso. Então a gente consegue fazer isso, tá? Como? As nossas equipes do outro lado. Mas como que eu acesso minhas equipes? Desenvolvendo a sua mediunidade. É só aceitar esse processo, tá? Pessoal, tô vendo aqui que já deu quase 1 hora que a gente está aqui. Eu quero
eu quero que vocês façam perguntas, se tem perguntas aqui, ou se o assunto foi pertinente, se tá legal, se não tá legal, se eu conseguir esclarecer um pouquinho, porque a minha proposta, gente, é esclarecer, né? Tô aqui para esclarecer, não tô aqui para complicar nada não, tá bom? E hoje nós estamos abrindo um campo mesmo, né, com as nossas equipes, justamente para fechar um pouco mais esse assunto, né? Para deixar isso um pouco mais claro, porque muitos de vocês estão com medo do que está acontecendo e, querendo ou não, vocês pediram tanto para as equipes se apresentarem, para se mostrarem, eles estão mostrando e vocês estão com medo, entendeu? É só isso. Nós estamos ficando com medo. Pode falar mais. Hilderson, pode falar mais. Não, eu preciso parar 9 horas aqui. Eu vou deixar gravado lá no YouTube, no nosso canal, tá? Graciele esclareceu bastante. Leone está ótimo. Continua explicando, o tema é maravilhoso. A gente pode fazer um outro, né? Fazer um outro dia, um outro tema. Amanhã vai ter meditação. Fatalmente a gente vai continuar um pouco esse assunto lá, né? Talvez amanhã eu quero ver se eu consigo. Vamos ver o que o pessoal vai trazer para meditação, para a gente falar um pouco da transmigração consciencial. Esse assunto é muito bacana. Ah, a Ruth conseguiu participar. Legal, Ruth. Hermínia, penso que é apenas o início, que vai fazer outras. Sim, sim, sim. Gente, são informações. É que realmente eu peço desculpas a vocês. Eu ainda tenho essa vida dupla, né? Que eu faço outros trabalhos. Na semana que vem, por exemplo, eu não vou poder participar à noite, que eu vou trabalhar a noite toda. E nem a meditação na quinta-feira eu vou conseguir fazer, tá? Já vou deixando avisado aqui que na quinta-feira que vem eu estarei fazendo outro trabalho, que por sinal é um trabalho maravilhoso também, gente, poder conectar pessoas com uma outra forma. Eu falo assim, aqui, fazer esse trabalho aqui é fácil, porque as pessoas que entram aqui é porque elas querem, que estão com ressonância já nesse trabalho. Agora, quando você vai num território onde eu estou, por exemplo, que tem pessoas que estão ali porque elas querem ainda, elas precisam entender o processo onde elas estão aqui no plano físico, que ainda estão buscando algumas informações para que possam ter um trabalho melhor, para que possam ter um salário melhor, para ter um pouco mais de dignidade para viver. E a gente, com essas informações, com esse jeito com leveza, consegue proporcionar isso para as pessoas, eu gosto também. Então isso me prende um pouco nesse trabalho, porque eu gosto do que eu faço, tá? Então, eu gostaria de estar mais aqui com vocês, mas eu não consigo, justamente porque eu estou desdobrando aqui. O Wilderson está dizendo que gostaria, que quer muito fazer. Vem fazer, poxa vida. Isso aí, a hora que você puder. Vai seguindo nossa agenda lá. Daqui uns dias eu atualizo. A gente tem, Wilderson, a gente tem uma agenda já para o ano inteiro. Eu quero convidar vocês na sexta-feira, eu só não lembro o horário. Se a Loirine ou a Mari estiverem aqui assistindo, ficou confirmado para as 17h30 a nossa live na sexta-feira? Quem viu já o nosso flyerzinho aí, nossa propaganda, fala pra gente qual vai ser o horário da live na sexta. Ah, você participa com a Loirine, show! Isso aí, na sexta-feira a gente vai fazer uma live, eu e a Loirine. Nós vamos começar a trazer, gente, um olhar bem legal. Para quem gosta de constelação, a Loirine faz esse trabalho. E é um trabalho legal, e a gente está colocando nesse trabalho esse olhar da harmonização quântica, que está sendo uma constelação quântica, porque a Loirine está tendo outros resultados, porque ela buscou outras ferramentas, ela conseguiu expandir um pouco mais a estrutura do que ela está fazendo. Então vocês aguardem que vem novidade por aí. Na sexta nós vamos estar fazendo uma live, 17h30, é isso aí, show de bola, obrigado, gente. Nós vamos estar fazendo uma live falando um pouquinho desse trabalho. Então, para quem tiver interesse, na sexta-feira, 17h30, vai ser jogo rápido também. Se eu não me engano, são 3 semanas que vai ser esse processo nesse horário, uma coisa assim, para a gente começar a falar desses assuntos, tá? E fiquem ligados, né? A ideia nossa é botar informação aqui. Quanto mais eu puder estar com vocês, estarei. Gente, o pessoal não está perguntando nada, só está agradecendo, só está falando aqui, não tem nada que eu perdi. Eu acho que está tudo certo, esclareceu. Eu quero agradecer vocês que ficaram aqui, que permaneceram. Eu acho que deu certo, a conexão até que ficou um pouco estável, né? Deu pra gente fazer. Encerro aqui esse assunto, gente, né? Agradecendo às equipes aqui que armaram, que conseguiram, nesse turbilhão de coisas que eu estou fazendo, vocês não fazem ideia como tá isso aqui. Eles conseguiram armar esse cenário pra gente poder bater esse papo e fazer essa conexão, que tenho certeza que vai trazer aí para você um pouco de leveza. E peçam que à noite, quando vocês desdobrarem
no sono de vocês, que esse assunto continue nas escolas etéricas, que aí vocês vão ter um pouco mais de lucidez. Se você leva a informação daqui para lá, você traz de lá para cá, tá? Então você vai ter um avanço aí. Peçam isso. Mediunidade, gente. Isso é uma habilidade que alguns já desenvolveram e outros vão desenvolver, mas todos nós somos médiums. Eu termino a nossa live aqui do mesmo jeito que eu comecei. Se você está encarnado, tem um corpo físico, você é fractal, tem uma alma aí dentro, tem uma chama trina aqui no teu coração, você tem algo conectando você com alguém lá em cima. Eu falo lá em cima para ficar mais fácil de entender, né? É só isso, e do mesmo jeito que você está buscando a conexão, alguém está querendo conectar com você também, tá? Então que você faça isso de um jeito leve, de um jeito tranquilo, porque nós temos pouco tempo, tá? Nós temos pouco tempo para fazer tudo isso, para ter essa noção de consciência, porque à medida que você tem a consciência, você já começa a trabalhar tanto no plano astral, assim que você estiver preparado, e aqui na tua vida no plano físico também, tá bom? Agradeço a cada um de vocês, a paciência, a dedicação mesmo, né, em estarem buscando essa evolução, e falo para vocês que para mim isso é muito importante. Eu sinto que eu estou no caminho certo também, que eu estou acompanhado, né, que não estou sozinho nessa jornada, e a gente vai se fortalecendo. É muito importante mesmo que vocês estejam aqui. Assim que eu subir o link, eu compartilho lá no nosso Telegram. Por enquanto eu vou compartilhar no WhatsApp também, mas eu acho que o meu filho colocou ali pra gente. Filho, só confirma aqui que a gente vai fazer o Instagram nosso, o nosso WhatsApp até o dia 1º de março, né? Foi isso que a gente combinou? Se você tiver, só bota aqui também essa informação, fazendo um favor. Hoje eu tô meio esquecido das coisas aqui, muita informação, tá? Mas eu acho que é isso. Até segunda-feira a gente segue com um grupo no WhatsApp, depois não vai seguir mais, a gente vai ser só ali no Instagram, no Telegram. Eu quero começar a compartilhar com vocês algumas informações mais não confidenciais, né? Nada disso, mas conteúdos mais exclusivos, sabe? Algumas informações que chegam para mim, que às vezes eu fico pulverizando, eu vou botar só lá no nosso Telegram. Se você ainda não está no Telegram, Sérgio Oliveira HQ, pede aí que o pessoal compartilhe o link com vocês, tá bom? Gente, um beijo no coração, boa noite a todos, muito obrigado pela companhia, fiquem na paz, na luz e muita harmonia para todos vocês. Nos encontramos amanhã, aqueles que puderem. Um beijo, tchau, tchau, gente.